Iniciou 1 de João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra para nossa edificação. Amém. Se o Senhor Jesus era algo, por excelência o Senhor Jesus era um pregador. Nós encontramos nos relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João, o Senhor Jesus frequentemente na sinagoga e frequentemente ocupando a posição de levar a pregação da reunião da sinagoga. E não somente o Senhor Jesus, nós o vemos pregando nas reuniões sabatinas da sinagoga, mas nós o vemos, na verdade, pregando em todo lugar. Nós o vemos pregando na montanha, nós o vemos pregando na planície, nós o vemos pregando à beira-mar, nós o vemos pregando dentro do barco, nós o vemos pregando nas casas, nós o vemos pregando nas ruas. Se Jesus era algo, primeiro de tudo, Jesus era um pregador. E um dos temas da pregação de Jesus, muito recorrente por sinal, era o tema da paternidade divina. Mas veja bem, o povo de Israel, diante do Antigo Testamento, já tinha uma ideia de Deus como Pai de Israel. Mas, note bem, Deus como Pai da nação de Israel. Então a paternidade em vistas nessa doutrina do Antigo Testamento era uma paternidade coletiva. Bastava a pessoa nascer em Israel para ser considerado automaticamente um filho de Deus, porque Deus era o Pai da nação. E também era uma paternidade não somente coletiva, mas nesse vínculo e nesse nível. Jesus trouxe algo novo, sem dúvida novo para os seus ouvintes no século I, quando ele disse em capítulo 5, versículo 9 do Evangelho de Mateus: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Em 5:48, o Senhor Jesus diz: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. O capítulo 6 do Evangelho de Mateus tem todo o tema sobre a paternidade divina, para que a tua esmola seja dada em secreto, capítulo 6, versículo 4, e teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará. Se fala isso sobre o auxílio aos mais pobres, qualquer generosidade. Aplica-se igualmente à vida de oração, capítulo 6, versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, isto é, aos gentios que fazem orações repetitivas, porque vosso Pai, sabe o que vos é necessário, portanto vós orareis assim. E ninguém nunca tinha orado dessa forma, não há nenhum registro de oração com esse vocativo antes disso. Isto é algo próprio dos cristãos. O Senhor Jesus ensinou a orar assim: Pai nosso. Ninguém nunca tinha orado dessa forma antes. Pai nosso. Ninguém nunca tinha orado dessa forma, ninguém nunca tinha usado este vocativo para Deus antes disso. Pai nosso que está nos céus. Eu deixei aí inclusive uma lista de versículos em que Jesus fala sobre, no seu resumo, sobre como Deus é o Pai. Dizem aí no mundo, você sabe disso, que todos são filhos de Deus, mas biblicamente isso não é verdade. A verdade bíblica está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. A todos quantos o receberam, isto é, aqueles que receberam Jesus como seu Salvador e Senhor, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Jesus apresentou Deus como Pai, não Pai da nação de Israel apenas, mas como Pai individual, não Pai coletivo, Pai individual, não Pai apenas numa posição, mas um Pai pessoal. Vosso Pai sabe que necessitais das coisas, Ele falou sobre as ansiedades desta vida. Então a doutrina da paternidade divina, como Jesus Cristo apresentou, era totalmente nova no mundo.
E é este ponto que nós vamos visitar na Bíblia hoje. Nós estamos domingo após domingo vendo verdades bíblicas. E hoje a nossa verdade que queremos ver é verdades sobre Deus o Pai. Domingo que vem, Deus o permitindo, pregarei verdades sobre Deus o Filho, no dia 2 de fevereiro. Em 9 de fevereiro, verdades sobre Deus o Espírito. E assim continuamos estudando o documento, a nossa confissão de fé, o que nossa igreja crê. E é por isso que ao final de cada mensagem, como aí no resumo você tem, eu faço uma pergunta e a congregação responde. Hoje nós queremos ver verdades sobre Deus o Pai, o nosso Pai de amor. Volto ao versículo inicial da pregação. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. De que forma Deus o Pai é um Pai de amor? Deus o Pai é um Pai de amor em nos salvar. Amor em nos salvar. Nós estávamos, queridos irmãos, dantes que Jesus Cristo viesse ao mundo e dantes que Jesus Cristo viesse à nossa vida, nós estávamos em terrível perdição. Os nossos pecados representavam uma insuperável incompatibilidade entre nós e Deus. Os nossos pecados representavam uma invencível, note bem, uma invencível separação, intransponível, de fato. Não somente isso, mas o pecado atormentava a nossa vida, roubava a nossa paz, o pecado infectava nossos relacionamentos. Falarei sobre isso esta noite, se o Senhor o permitir. O pecado invadia todas as áreas da nossa vida, o pecado nos sentenciava à morte física e após a morte física, à morte eterna. E jamais ninguém poderia contestar a sentença de Deus, porque ela é perfeita como Deus é perfeito, ela é justa como Deus é justo. Quem poderia contestá-la? Ninguém. O amor de Deus o Pai, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, é que o Pai, Deus o Pai, fez esta obra por nós. Veja como Paulo escreveu sobre isso em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, isto é, portador de uma natureza humana, nascido sob a lei, isto é, numa relação para com Deus em que ele devia obediência à lei e Cristo somente cumpriu, para, versículo 5, remir, esta palavra quer dizer resgatar mesmo, os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Vez por outra, as músicas que nós cantamos construem-se de tal fraseamento que nos deve levar à reflexão e, ocasionalmente, alguma interrogação. Conversávamos uma vez aqui na igreja sobre o cântico que diz assim: graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou. Indagávamos, poderíamos dizer isto? O preço não foi pago pelo Filho? Será que há um erro teológico trinitário nesse cântico? E ficamos preocupados, porque nós poderíamos incorrer em qualquer heresia ali. Mas a resposta, irmão, pelo menos a minha resposta, e a razão por que eu tenho prazer em cantar este cântico, é porque o Pai pagou um preço também pela nossa salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A prova de que Deus estava em angústias terríveis durante a crucificação é a escuridão que cobriu a terra durante 3 horas, os terremotos que comoveram o solo por aquele sacrifício atroz, aquela vulgaridade de crime que estava acontecendo, era a consternação, a angústia do Pai. Podemos cantar, penso que podemos, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou. Foi o Pai quem visionou, foi o Pai quem planejou a nossa salvação, uma salvação de amor.
E é o mesmo amor, o amor que nos salvou, é o amor que nos coloca como filhos. É a letra B do primeiro ponto aí do seu resumo. O amor que nos coloca como filhos. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados, outra tradução diz, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Estes versículos referem-se a uma prática estabelecida na lei romana. Norman Geisler, que é um teólogo do nosso tempo, em sua teologia sistemática, coloca assim, permita eu ler para os meus irmãos. Adoção significa colocar como filho. Ela significa, literalmente, um filho legal, isto é, no sentido jurídico, semelhante ao que fez a filha de Faraó para com Moisés. Lembra-se quando ela o recebeu como filho, lá em Êxodo 2:10? O termo é utilizado 5 vezes nas páginas do Novo Testamento, nos escritos de Paulo. Teologicamente, adoção se refere ao ato de Deus, que coloca uma pessoa como filho dentro da família de Deus. Adoção é um termo de posição, isto é, onde Deus nos aloca, pelo qual nos tornamos filhos por intermédio do novo nascimento. A maravilha para mim neste ponto, meu irmão, é porque Deus poderia nos receber, Deus poderia nos salvar, mas por causa da nossa indignidade, Deus poderia nos salvar de alguma forma e nos colocar para lá. Falou assim, não, eu te perdoo, tudo bem, está perdoado, segue o seu caminho. Ou então Deus poderia dizer, não, eu te perdoei, eu te salvei, então agora tu és meu escravo. E em algum sentido a nossa posição é servil, mas a Bíblia coloca uma outra faceta ao lado disso. Então note, Deus nos aceita, melhor do que isso. Não, essa palavra é errada, ela é mal usada hoje em dia e mal compreendida. Apaga. Deus nos acolhe como filhos, não apenas numa posição servil ou rebaixada, mas numa posição magnífica, esplêndida, maravilhosa, de amor, de graça. Quem poderia exigir tal posição? Não está ao nosso alcance, não é um direito, é uma dádiva, é uma concessão por demais graciosa. Sabe o que a Bíblia te diz para fazer com esse amor? Sabe o que a Bíblia te diz para fazer com essa filiação? Efésios, por favor, capítulo 4. Efésios, por favor, capítulo 4, verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Você foi abençoado com a posição de filho de Deus? Sabe o que Deus quer que você faça com essa bênção? Ofereça a outros a mesma misericórdia, ofereça a outros o mesmo amor, ofereça a outros o mesmo perdão, a mesma compaixão. E aí nós voltamos lá em Mateus 5,9, sede pacificadores. Pacificadores não quer dizer amenizadores de situações. Pacificadores quer dizer aqueles que resolvem situações com os padrões e a verdade de Deus, sim? Sede pacificadores, bem-aventurados, ele disse, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus, porque eles agem como Deus, eles procedem como Deus. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Deus é o nosso Pai de amor, louvado seja o seu santo nome. Em segundo lugar, Deus é o nosso Pai de cuidado. Deus é o nosso Pai de cuidado. Eu quero voltar agora ao Evangelho de Mateus e ler o ensino de Jesus sobre nossas preocupações da vida quando contrastadas com o cuidado amoroso de Deus por nós. Capítulo 6, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos.
Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Vamos confessar, com quanta frequência nós estamos aqui, não é verdade, queridos? Quase diariamente, nós pensamos: como serão as coisas? Se eu fizer isto, como será aquilo? O Senhor Jesus já de antemão nos diz: não andeis inquietos, versículo 32, porque todas estas coisas os gentios procuram. Aos ouvidos de um judeu do século I, essa palavra significa pelo menos uma coisa principal: aqueles que não conhecem a Deus. Então esta palavra quer dizer, porque todas estas coisas, aqueles que não conhecem a Deus procuram. De certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. O ensino é simples, irmãos, o ensino é simples. Se Deus é o nosso Pai, veja bem, vamos fazer aqui um rápido exercício de imaginação. Todos os dias você vai na escola buscar seu filho. Aí todos os dias você vê a mesma criança. Ela sempre é a última a ser buscada. Aquilo chama a sua atenção, o semblante da criança é tristonho. A criança está mal arrumada, meio capenga. Ela já chega meio capenga, quando vai embora está pior do que chegou. Você vê que aquilo ali é uma água fria da torneira que passou no rosto, não teve um banho para a criatura. Você começa a ver aquela criança e você vai se perguntar se tem alguma questão naquela família. Se você observar isso se repetindo muitas vezes, você vai pensar: puxa vida, algo não está certo ali. A gente observa. Se Deus é o nosso Pai, irmãos, e Ele não permitirá ser visto por ninguém como um pai que não sabe cuidar dos seus filhos. Deus é um Pai que cuida dos seus filhos. De certo vosso Pai bem sabe. É Jesus que está falando isso com você. De certo vosso Pai bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Meu querido amigo pastor Tim Wolf, e obrigado os irmãos, muitos o conhecem, ele já veio aqui na nossa igreja algumas vezes, e os irmãos sempre oram por ele, eu agradeço o carinho dos irmãos por ele. E ele de vez em quando me manda alguma coisa preciosa para ler, alguma coisa preciosa para meditar. E foi assim que algum tempo atrás ele me mandou um versinho, muito bonito. E eu fiquei com aquele versinho na cabeça e depois como é que eu vou dizer, de passar aquilo no moedor aqui do meu limitado mecanismo aqui em cima, acabou saindo algo em português para vocês. Ouviu-se no jardim, eu mandei gravar isso na capa da minha Bíblia. Ouviu-se no jardim 2 passarinhos a perguntar: por que estes pobres homens vivem a se preocupar? Ao que o outro respondeu com sábia e calmosa voz: talvez não tenham a cuidar deles um pai como o que cuida de nós. Se Deus, irmãos, cuida dos passarinhos, de Jesus é quem disse que Deus cuida dos passarinhos, muito mais Ele cuidará de nós que somos seus filhos. O Senhor Jesus disse: qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão o seu filho lhe dará uma pedra? Você faria isso? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Você faria isso? Outra vez que Jesus pregou, ele disse: pedindo um ovo lhe dará um escorpião. Você faria isso? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que as pedirem a Ele. Se você é um filho adotivo de Deus por meio de Jesus, tenha paz no seu coração. Tenha paz no seu coração. Se Deus é o seu Pai, tenha paz no seu coração em nome de Jesus. Se você enfrenta provações, lembre-se de quem é o seu Pai. E ao enfrentar dificuldades, lembre-se que tanto a provação quanto a provisão são uma dádiva de Deus para a sua vida.
Terceira colocação neste belo tema bíblico: Deus é o nosso Pai de amor, eu disse em primeiro lugar. Em segundo lugar, é o nosso Pai de cuidado. E em terceiro lugar, Deus é o nosso Pai de zelo. O Pai de amor que nos salva a fim de vivermos em sua presença, é o Pai que transforma a nossa vida a fim de continuarmos em sua presença. O Pai cuidadoso não nos exporá nada que não seja bom para o nosso bem, sim, mas tampouco contemplará aquilo que é mal, fazendo mal à nossa vida, inerte, impassível, indiferente. Esse não é o retrato bíblico de Deus. Sabe qual é o retrato bíblico de Deus? Escute estas palavras que estão em Hebreus capítulo 12, versículo 6. O Senhor corrige o que ama e açoita. Sim, a Bíblia diz isto. Às vezes eu já vi pregadores tentando mudar essa palavra na hora de pregar e muda por qualquer embaraço. Não, o texto bíblico diz: o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? O autor dos Hebreus não viveu em 2024, quer dizer 25, tem um monte, viu, moço? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então, isso mesmo, rejeitados e não filhos. Quando a Bíblia usa uma linguagem assim tão impactante, e eu reconheço, ela quer chamar a nossa atenção para a verdade de como Deus zela por nós. Zela por nós. Veja o que diz o versículo 11 desse mesmo texto que nós acabamos de ler em Hebreus 12. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Eu quero mostrar para meus irmãos, biblicamente, como é que o Pai nos disciplina. Em primeiro lugar, o Pai nos ensina. A primeira coisa que Deus faz é ensinar. Papai e mamãe, se você corrige antes de ensinar, você está fazendo errado. Ensine primeiro, corrija depois. Isto é, mostre o que tem de ser feito. Mostre como deve ser feito. Trate biblicamente de maneira bíblica, é o que Deus faz. Deus primeiro nos revela a vontade dEle em sua palavra. E esta vontade, louvado seja Deus, ela é ampla, há princípios aqui para se aplicar a qualquer área da nossa vida. Deus está sempre nos ensinando. Se você estiver com o coração aberto, ouvido aberto, coração, ouvido, mente aberta para Deus, você vai aprender o tempo todo. Deus fala conosco pela pregação da palavra, pela leitura bíblica diária, pelo pequeno grupo, pela classe da escola bíblica. Não participa da EBD, que pena. Não participa de PG, que dó. Irmãos, eu visitei um pequeno grupo segunda-feira, saí falando, cheguei em casa, falei com a minha esposa, falei: Ana Luísa, como pequeno grupo é uma coisa boa. É bom, é bênção demais, demais, demais. Não fica fora. Não fica fora. Eu estou saindo do meu assunto um pouco aqui, mas não fica fora disso não. É bom, é bênção. O Pai nos ensina. Em segundo lugar, o Pai nos admoesta. Admoesta. A admoestação do Pai é uma correção leve e bondosa. Já aconteceu de você estar sentado aí e eu estar pregando, ou algum outro pregador está pregando, e parecer que o pregador está falando diretamente sobre alguma situação da sua vida? Pode ter certeza que eu não estou sabendo. Mas tem alguém sabendo. Deus dispõe de tantas e tantas coisas para nos admoestar. É tão gentil a admoestação de Deus. É um toque carinhoso, como se Deus nos desse um gentil toque para que a gente possa ajustar a nossa rota. É quando alguém, até de maneira inadvertida, não planejada, é usado por Deus para falar de Deus para a sua vida. Se você não está enxergando a admoestação do Senhor, irmão, abra os olhos. E então o Pai nos disciplina. O Pai nos disciplina quando alguém nos confronta. Não foi o que Deus fez e mandou o profeta Natã para confrontar Davi?
é a disciplina, é o amor paternal de Deus. O Pai pode nos disciplinar, você vai querer ouvir isso aqui com muita atenção. O Pai pode nos disciplinar por meio das dificuldades da vida. Não necessariamente uma dificuldade é uma disciplina. Mas vamos combinar, muitas vezes é. Porque muitas vezes são as dificuldades da vida que quebrantam o nosso coração dantes endurecido. E Deus sabe exatamente como atingir seus objetivos em nossa vida. Deus nos ama demais para assistir indiferente os nossos erros. Ele é o Deus que se envolve. Ele é o Deus que se envolve. Deus se envolve com a nossa vida, Deus se envolve com as situações, Ele é o Deus que se envolve. Como o Pai nos disciplina então, irmão? Ele nos ensina, Ele nos admoesta, Ele nos corrige, mas o objetivo dele é sempre o nosso bem. Ele tem muitos nomes na Bíblia. Deus o Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Ele tem muitos nomes na Bíblia. Altíssimo, Santo, Justo, Juiz, Criador, Soberano, Provedor, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Tzidkenu, Jeová Shalom, Jeová Shammah. Ele tem muitos nomes bíblicos, Senhor dos Exércitos. Mas o nome para conosco, o nome na nossa salvação, o nome da nossa comunhão com Ele por meio de Jesus, o nome que Ele permite que o chamemos, Pai. O que mais o Pai poderia nos dar do que Jesus? O que mais Jesus poderia nos dar do que o direito de chamar o Pai dele de Pai? Quando ressuscitou, Ele disse: eu vou para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Que mais nos poderiam dar o Pai e o Filho do que o Espírito Santo, que habita em nós desde o instante da nossa verdadeira salvação? Irmão, na Bíblia Deus tem muitos nomes, mas para nós, pelo sangue de Jesus, o nome dele para conosco é Pai. Louvado seja o seu santo nome.